Olá, pessoal! Tudo bem por aí? No nosso primeiro vídeo de arte, vamos dar início à compreensão dos conceitos pertinentes a essa disciplina. Vamos ver onde que começa a arte. Vamos lá! Nós bem sabemos que os artefatos produzidos pelas antigas civilizações de tempos remotos são considerados verdadeiras obras de arte. No entanto, o ser humano, ele sempre produziu e se cercou de objetos também sem utilidade. Esses objetos considerados sem utilidade, eles servem para expressar os seus sentimentos diante da vida e diante da sua existência. Muitas dessas criações que aparentemente não têm utilidade, não expressam uma clara intenção, são as obras de arte. Elas também nos contam, talvez de forma mais fiel que as primeiras, a história humana ao longo dos séculos. Assim, a produção artística não deve ser considerada um fato extraordinário dentro da cultura humana. Pelo contrário, deve ser relacionada à cultura e aos sentimentos de um povo, ora retratando, por exemplo, elementos do meio natural. O povo egípcio é um excelente exemplo para nos mostrar o que era produzido na antiguidade. Aqui podemos observar o busto da rainha Nefertiti, que é da 18ª dinastia egípcia, há cerca de 3.400 anos de idade. A representação artística de divindades de uma antiga civilização são um exemplo vivo do que esses povos produziam enquanto arte, enquanto beleza. A arte pode também ser um verdadeiro testemunho histórico ao retratar situações sociais. A pintura do artista brasileiro Cândido Portinari tem essa conotação social. Aqui observamos o êxodo de uma família nordestina baseada no livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, aonde mostra esse caráter social da morte, da fome e da tristeza. Mas o artista pode ainda apenas trabalhar com elementos pictóricos, no caso, cor e composição. E então fica sempre aquela pergunta: qual é a grande questão da arte? Já que, neste caso, pelo que nós vimos, ela não quer ser utilitária. Aonde que a arte se encaixa? Aonde que a arte quer chegar? Todas essas manifestações artísticas demonstram uma preocupação humana, a busca por expressar a beleza. E essa busca está tão presente em todas as culturas que até mesmo os objetos utilitários são concebidos de forma harmoniosa. A arte está presente nos inúmeros artefatos que fazem parte do nosso dia a dia. Por isso, ela não está isolada das demais atividades humanas. Ela faz parte do nosso dia a dia.
hábito. Então, se a gente lembrar lá atrás dos impressionistas que tinham razão de inventar uma nova forma de pintar, mas a galera que chegou lá na exposição e viu aquelas telas tinha a sua parcela de razão em ficar horrorizada. Afinal, essas obras propunham uma forma totalmente diferente de ver o mundo. Eles tinham que mudar o hábito. Uma piada de mau gosto essa daqui. E essa pessoa que levou 50 anos para se acostumar com o impressionismo, quando ela tava mais à vontade, chegaram as vanguardas, o cubismo, o futurismo, era... Por outro lado, se você se acomoda no hábito, periga de você não se abrir para o novo. E assim você não amplia o seu campo de percepção e fruição. Ele usa muito esse termo fruir, a fruição da obra de arte. E esse momento de fruição, de desfrute, de interpretação, também faz parte da obra e do que é a arte. Tá. E aí, voltamos sempre à mesma pergunta. O que é arte? Se nós vimos que ela quer expressar a beleza e que ela não tem uma preocupação utilitária, o que seria então a arte? Lembrando que ela também faz parte do nosso dia a dia. Primeiramente, para respondermos a essa pergunta, precisamos entender que em cada tempo e lugar, a arte teve papéis e funções diferentes. Então, veja bem, não tem como compreender arte desconectado de tempo e espaço. E justamente pela arte vivenciar e ser produzida de acordo com o seu tempo e seu espaço, ela sempre está num fluxo contínuo, ela sempre está em movimento, porque a sociedade, o mundo, o meio onde ela é criada, vive em constante mudança. Mas o que faz de um objeto uma obra de arte? Se eu for lá pegar um pedaço de papel, amassar, fazer uma bolinha, essa bola é arte? E por que não é arte? O Humberto Eco não dá uma resposta definitiva pra gente, é claro, mas ele sugere a importância de pensar o objeto arte desde a intenção original, a presença do autor, o processo que transformou aquele objeto. Sem esse pensamento, o objeto estaria morto, porque o prazer estético por si só, você pode experimentar em lugares que não são arte, como em um pôr do sol, por exemplo. E a natureza é a natureza, ela não colocou uma intenção humana no pôr do sol. É o acaso. E mesmo quando o artista se apropria do acaso para criar, ele escolheu fazer aquilo. Então o artista vai lá, ele produz a sua obra, ele se entrega para o processo de criar a forma, ele estuda a matéria, carrega aquela matéria de intenção, expõe sua personalidade naquela obra e também questões da sua época. Para o filósofo italiano Luigi Piranesi, a arte é uma linguagem que se reinventa constantemente para construir, conhecer e expressar questões dos seres humanos. Então, abrimos a seguinte questão: qual a função da arte? Porque, segundo vimos, de acordo com o texto do Luigi Piranesi, os seres humanos produzem arte para si próprios, para expressar os seus sentimentos. Então eu te pergunto, qual a função da arte? Como já vimos anteriormente, a arte ela não tem uma função utilitária. Então, qual seria o ponto inicial para compreendermos essa função da arte? Ela está relacionada em difundir a cultura de um povo. Ela pode auxiliar a sociedade a se autoconscientizar e ela ainda pode transformar o meio ambiente urbano aonde vivemos. Por isso, a arte proporciona uma reflexão sensível e necessária para a compreensão de como reagimos diante de acontecimentos da vida e de como nos expressamos. Porque a arte, ela reflete o seu tempo, a sua época, aonde ela está inserida. Bom, então agora que nós já vemos toda a parte contextual da arte, dela não ter um caráter utilitário, dela ser reflexo do tempo e do local onde ela é produzida, e que a função da arte está relacionada em expressar os sentimentos humanos, agora nós vamos praticar, vamos fazer um exercício de conhecimento em cima de uma obra de arte. Vamos lá!
Para darmos início à nossa atividade prática, vamos usar um guia de 7 perguntas que a gente pode estar aplicando ela a qualquer trabalho de arte que você veja, ou na mídia, ou em um museu que você vai visitar, mas que você pode usar elas inicialmente como um roteiro para você compreender como é o processo daquele artista. Para a atividade, eu escolhi a obra da artista plástica Beatriz Milhazes. Ela é brasileira e ela já trabalhou com várias áreas das artes, pintura, gravura, ilustração, e ela inclusive é professora. Vamos ver no próximo slide qual é essa obra e em cima dela nós vamos aplicar as 7 perguntas para que vocês possam respondê-las. A obra que vamos analisar se chama Avenida Paulista. É uma pintura que a Beatriz Milhazes fez agora em 2020 para uma exposição que está acontecendo neste momento em São Paulo, no MASP e no Itaú Cultural. Essa pintura tem grandes dimensões, de 1,90 m por 2,48 m. Pergunta número 1. Qual é a sua primeira reação ao ver este trabalho? Veja bem, responda o que vem na sua cabeça, não use filtro, seja espontâneo, simplesmente escreva o que você sente ao ver este trabalho. Pergunta número 2. Por que é que você se sente desta maneira? Nessa pergunta, você pode gastar mais um pouco de tempo, pode inclusive voltar lá na primeira imagem da obra e visualizar as formas e cruzar as informações do que você respondeu na pergunta número 1 e aprofundar mais a respeito delas nessa resposta do número 2. Pergunta número 3. Do que essa obra é feita? Normalmente, quando a gente vai no museu, tem uma plaquinha ao lado das obras explicando dimensões, data e inclusive os materiais que foram usados. Neste caso aqui, que a gente está usando essa obra da Beatriz Milhazes, você pode até fazer uma pesquisa no Google a respeito da obra, né? Avenida Paulista. E aí você vai descobrir do que ela é feita. Pergunta número 4. Por que o artista escolheu esse material? Bom, é uma pergunta nada simples, afinal de contas você não é adivinho para poder descobrir o porquê do artista estar usando aquilo. No entanto, você pode fazer uma pesquisa aprofundada sobre o percurso artístico daquele artista e ver que tem uma recorrência de materiais no decorrer do tempo que ele produziu as obras dele. E aí você descobre. Pergunta número 5. O tamanho do trabalho afeta a sua experiência? Veja bem, aqui nós estamos tendo uma imagem reproduzida. Se você estivesse no espaço do museu, você teria essa relação obra, espaço e o seu corpo, para você responder melhor essa pergunta. No entanto, essa obra da Beatriz Milhazes, ela é bem grande, ela tem 1,90 m por 2,85 m. Pergunta número 6. De onde é esse artista e quando ele viveu? Como isso influenciou o trabalho dele? Veja bem, é de fundamental importância você saber aonde que esse artista está localizado, porque até pelo que nós estudamos anteriormente, a arte ela é reflexo do seu tempo, da sua época. Então, é importante você saber o percurso desse artista e situá-lo no tempo. E pergunta número 7. Sobre o que você acha que é o trabalho desse artista? Bom, para você compreender essa pintura, né, você precisa de entender o percurso da Beatriz Milhazes e por que ela elabora essas imagens que lembram flores, lembram geometrias e cores e sobreposições. Assim, você vai conseguir contextualizar essa produção e responder essa pergunta. Podemos concluir, então, que o estudo e a criação da arte engloba muitas razões e emoções, e que mergulhar no universo do artista, das suas obras, do seu processo de criação e das linguagens de arte pode ser instigante, incômodo, prazeroso e desafiador.
Mas, no entanto, assim você vai compreender mais a fundo o que é a arte. Conhecer a arte é observar, sentir e nos permitir descobrir o inesperado. Nos vemos por aí. Até mais!